deputado Eduardo Cunha, que abriu o processo de impeachment como um ato de vingança contra a presidente Lula, né, contra a presidente Dilma, no dia que percebeu que ia ser cassado no Conselho de Ética, possa continuar na condição em que se encontra. Hoje, para que os amigos ouvintes tenham uma ideia, hoje está completando 133 dias. 133 dias que o Ministério Público Federal pediu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Por 11 razões. Crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, réu no Supremo Tribunal Federal, obstrução da justiça, pressionar testemunhas, manipular o funcionamento da Câmara, centenas de milhões de dólares em inúmeras contas no exterior, por todo tipo de propina. Esse é o juiz. Então não é possível que um cidadão que já deveria ter sido afastado da presidência da Câmara, e se tivesse sido afastado, estaria na cadeia, estaria preso, qualquer pessoa no Brasil sabe disso, seja um juiz que julgou a presidenta Dilma. Né? Então nós não reconhecemos a seriedade, a legalidade do julgamento presidido por Eduardo Cunha. Segundo lugar, porque não há crime de responsabilidade. A Constituição Federal, ela é muito clara quando ela diz que um presidente, para ser afastado, ele tem que ter cometido crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade ele está disposto na lei. Né? Então, a Dilma está sendo acusada por ter emitido decretos orçamentários que alteraram dentro do próprio Ministério a aplicação de recursos. Não aumentou despesas. Né? A Dilma fez uma coisa que o Itamar fez, que o Fernando Henrique fez, que o Lula faz, que prefeitos fazem, que governadores fazem, né? Que faz parte do dia a dia da administração. E é por isso que ela está sendo acusada. Agora, isso não é e nem nunca foi crime de responsabilidade. Né? Tanto é que vocês assistiram naquele domingo do julgamento, que os jurados, na hora de se manifestarem, os deputados a favor ou contra o impeachment, eles não falavam na denúncia. Eles falavam na filha, na mãe, né, na sogra, nos netos, na filha que vai nascer, na igreja, mas no caso em si nada. Né? Então uma total inversão. Dilma responde por uma coisa e está sendo julgada por outra. Então nós estamos preocupados, achamos que é uma quebra da legalidade, a Constituição Federal está sendo violada, isso trará profundas cicatrizes para o país. Um governo Temer, Cunha, né, porque o Cunha agora vai virar o vice-presidente da República pela proposta deles, jamais será reconhecido, jamais terá legitimidade. E se nós já estamos vivendo uma crise, com certeza isso aí levará o país para uma crise ainda muito mais grave. Tá certo, então. Bom, o senhor, quanto ao ex-presidente Lula, quais são as suas colocações quanto às acusações contra o ex-presidente Lula? Eu gostaria que o senhor colocasse aí para os nossos ouvintes. Muito bem. O senhor tem falado com o ex-presidente Lula sobre todos os fatos que cercam principalmente os da Lava Jato? Falo, sim. Falo. É importante essa oportunidade da gente poder conversar. Né? Antes de eu passar para o Lula, também sobre a Dilma. Imaginem vocês o seguinte: um cidadão de São Gabriel comete um delito. Aí nós vamos fazer um júri em São Gabriel. Aí nós vamos escolher para ser um juiz o cara mais corrupto da cidade. O cara que todo mundo sabe que é ladrão. O cara que todo mundo sabe que está na cadeia. Aí nós vamos convidar 7 pessoas da comunidade para participarem do júri. Aí o juiz pergunta para o primeiro cidadão: você é contra ou a favor da condenação da pessoa? Eu sou a favor, porque hoje é aniversário da cidade que eu nasci. E o senhor? Eu sou a favor da condenação, porque eu quero fazer uma homenagem para minha filha que vai nascer daqui a 20 dias. E o terceiro? O terceiro que é a favor da condenação, porque quer fazer uma homenagem para a tia que criou ele lá no interior, não sei da onde. E o quarto? O quarto é a favor para homenagear o pastor que criou a igreja dele. Então o cidadão vai ser condenado pelo juiz ladrão, porque é aniversário da cidade do fulano, porque é uma homenagem da filha do ciclano. Foi isso que o Brasil assistiu. O Mundo, o jornal New York Times, fala que é uma gangue criminosa julgando uma mulher honesta. Os jornais da Inglaterra, da Alemanha, da França, da América Latina toda falam em golpe. A CNN fala em golpe.
Ninguém no mundo trata o que está acontecendo no Brasil diferente. Não há reconhecimento para um governo fruto de um golpe adicional não previsto pela Constituição. Então, vamos ter isso bem claro. Não é nós que estamos dizendo, né? Você pegar o mundo cultural, o mundo artístico brasileiro, todos estão conosco, né? Com exceção de um ou dois, né? Então vai lá o Chico Buarque, o Caetano Veloso, né? o Wagner Moura, Glória Pires. Se pegar os reitores das universidades, 58 reitores, são 54 afirmam que nós estamos vivendo um golpe. Se tu pegar os juristas, então o mundo brasileiro, crítico, cultural, as pessoas que têm opinião, todas elas não reconhecem o golpe para transformar Temer sem voto em presidente e transformar Eduardo Cunha, que deveria estar na cadeia, em vice-presidente. O presidente Lula é um cidadão extremamente humilde, uma pessoa que eu tenho maior admiração, né? Todos nós sabemos que em 500 anos de Brasil, pela primeira vez um operário chegar na presidência da República, um trabalhador, foi um terremoto para muita gente. O Lula mudou a vida de muita gente, mudou para melhor, né? Quem é que ia imaginar que uma cidade como São Gabriel pudesse ter uma universidade federal? Quem é que estudava numa universidade de São Gabriel até o Lula ser presidente? Quem tinha dinheiro, ou para ir morar em Santa Maria, ou para morar em Porto Alegre, família mais rica, né? Podiam bancar. Como é que você ia imaginar que nós ia ter uma universidade que o filho do trabalhador, da trabalhadora, a pessoa mais simples, pudesse hoje estar dentro de uma universidade como está na Unipampa? Vocês já se deram conta que levou 200 anos depois da abolição da escravatura? Teve que vir o Lula e a Dilma ser governo, ter empregada doméstica, ter direito à carteira assinada, ter direito a férias, ter direito a fundo de garantia, teve direito a hora extra, porque antigamente as empregadas posavam nas casas, sábado, domingo, não ganhavam nada daquilo, um regime de quase semi-escravidão. Então a gente sabe, né, que ao mesmo tempo que tu tem mais gente pobre, que tu tem mais gente negra, que tu tem mais gente simples dentro da universidade, ocupando espaços que antes eram espaços de uma minoria, né? Isso incomodou também. Então a gente tem consciência. As pessoas reclamam que não tem lugar para estacionar, reclamam que o aeroporto está cheio, que o povo começou a ter oportunidade, o povo começou a viver com os mesmos direitos que até então era de uma minoria. Então isso provocou. Isso não é novo. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, isso aconteceu com o João Goulart, isso aconteceu com o Brizola, isso aconteceu em outros países. Sempre que você tem um governo popular que amplia o direito do trabalhador, da trabalhadora, que amplia salário mínimo. Olha quanto é o salário mínimo hoje, olha o aposentado, o trabalhador rural, um casal que ganha salário mínimo, vive com dignidade. Sempre houve reação da elite, do setor conservador. No Brasil, com a Rede Globo, né, com a Fiesp. E sabe que a grande liderança política de tudo isso é o Lula. É o Lula. O Lula, pessoal, faz uma palestra hoje, se ele quiser, no mundo. Os dois caras que mais ganham para fazer uma palestra é o Lula e o Bill Clinton. O Lula ganha $200 mil para fazer uma palestra onde ele quiser. O Lula, se quisesse, em um mês, ele comprava 3 filhos, mais 5 apartamentos. O Lula teria condições. Eu sou testemunha disso. O Lula é uma pessoa humilde, o Lula é uma pessoa que não acumulou patrimônio. E é uma pessoa que nunca foi dono daquele triplex que a Globo inventa. O Lula participava de uma cooperativa habitacional, foi oferecido a ele uma cota do imóvel, ele ia dar entrada com a cota que ele tinha, olhou aquele triplex, pensou na possibilidade de comprar, frente à própria repercussão que a imprensa e a opinião pública criou, ele achou melhor não comprar. Agora, foi reservado para ele, foi pensado para ele, é verdade, ele não nega isso, ele nunca negou. Então, querer imputar a ele algo que não é verdadeiro é uma estratégia de tentar desmoralizá-lo, né? Quando o Lula saiu do governo, todos os ex-presidentes da República, eles são obrigados a cuidar, a guardar, eles não podem vender. Eles têm que guardar, mas eles não podem vender. Todos aqueles presentes que ele recebe quando ele é presidente da República. Quando o Lula saiu do governo, eram 11 containers de presentes. De todas as viagens que o Lula fez no Brasil, que o Lula fez no mundo, o Lula mora num apartamento em São Bernardo, que é o mesmo apartamento do tempo que ele era do sindicato. Aí dois amigos deles, um deles compadre dele, que é lá do Sindicato dos Petroleiros, Jacob Ittar, que tem um filho que tem dinheiro, o outro amigo dele é aquele cara
E vocês lembram quando o Cid Moreira gravou a Bíblia em português? Claro, claro. Depois gravou e o Julio Iglesias gravou em espanhol. O outro é aquele cara, ganhou muito dinheiro vendendo aquelas coisas da Bíblia. 2 amigos deles fizeram o seguinte: olha, Lula, nós temos um sítio, esse sítio vai estar à tua disposição, tu não tem como voltar só para o teu apartamento, tu tem que ter um lugar para ti. No tempo que tu precisar, tu vai usar. Guarda as tuas coisas. No dia que tu não precisar mais, né, os dois donos desse sítio, os 2 filhos dos caras, não estão precisando, não estão usando, tu pode usar. Então, o sítio foi disponibilizado por Lula. A imprensa diz assim: ah, mas o Lula foi 111 vezes no sítio, 111 vezes. Mas nunca disse que foi em 5 anos. Em 5 anos dá menos de 2 vezes por mês. Um sítio que fica a 50 quilômetros, que o Lula ia de carro, né? São 13 hectares. Nós não estamos falando em mansão em Copacabana, Ipanema. Nós não estamos falando em Búzios, nós não estamos falando em helicóptero, nós não estamos falando em fazenda milionária. Fernando Henrique, só nos últimos dias, anunciou que tem uma fazenda em Buriti, um mega apartamento em Paris, um apartamento em São Paulo, um apartamento em Nova York, um apartamento em Barcelona. Nós estamos falando que o Lula frequenta um sítio que é de 2 compadres dele, a 50 quilômetros da casa dele, onde ele vai de carro. E aí tentam incriminar, criar uma dúvida sobre uma pessoa que, se quisesse, podia comprar 10 sítios daqueles. Então, isso é uma estratégia, como diziam do Brizola, né? Como diziam do Jango, como diziam do Getúlio. Todo líder popular, ele passa, a direita passa a questionar, né? Ou é orientação sexual, ou é honradez, ou é não sei o que lá, ou que ficou rico. Não ficou rico, pessoal. Isso é uma falácia. Já investigaram o Lula do jeito que quiseram. E vocês viram a pesquisa dessa semana, com todo esse bombardeio contra ele, com a Globo batendo todos os dias. Saiu uma pesquisa ontem, o Lula com 31%, liderando todas as pesquisas. A Aécio Neves com 8%, parece que é. Esse Temer, 1%. Então eles ficam doidos, né? Ficam doidos porque todo um tiroteio como esse, mesmo assim o Lula é a maior liderança popular desse país, a maior liderança política desse país, reconhecido internacionalmente, aonde ele chega. Eu tenho muito orgulho da amizade que tenho com o presidente, sou um admirador do seu trabalho e um defensor, né, do seu legado, e vou continuar fazendo esse debate e esse discurso em todos os lugares onde eu tiver oportunidade. Deputado, nós estamos num ano de eleições municipais. De que forma, qual é o seu entendimento, o que pode afetar esse processo todo nas eleições municipais? Pode amargar perda ou não de prefeituras na cidade do Pelo contrário, eu acho que está havendo um grande processo de... as pessoas estão se dando conta, né, das coisas. Aquele domingo da votação, para nós, ele foi muito importante. Porque ele revelou para o Brasil uma coisa que a gente vinha dizendo: olha, pessoal, a Dilma, eles não falam no processo, eles não estão nem aí para quem a Dilma está sendo acusada, é um julgamento político, né? Isso aqui é uma fraude. E as pessoas ficavam meio assim. Quando elas viram o julgamento, elas viram aquelas cenas ridículas, né? Daquela mulher que estava sim, no outro dia o marido foi para a cadeia, né? Quando viam aqueles parlamentares envolvidos em todo tipo de corrupção, todo tipo de ladroagem, pintando de honesto, né? Homenageando a avó, a tia, aquilo ali foi um negócio que caiu a ficha, como você diz, né? O Brasil acordou pro parlamento que tem. E hoje está assustado. O Brasil está assustado porque está se dando conta que pode entregar o Brasil para o Temer e para o Cunha. E sabe que o PT é um patrimônio, né? Temos erros, claro que temos. Nós somos humanos, qualquer pessoa tem. A gente erra em casa, erra no trabalho. Agora, nós vamos ter a oportunidade de desfazer muitas mentiras, né? Então, por exemplo, ontem eu estava dando uma entrevista numa emissora, num outro município. Qual é o partido que tem mais deputados denunciados e investigados pela Lava Jato? As pessoas devem pensar que é o PT, né? Porque é tanta notícia. O PT tem 2 deputados denunciados pela Lava Jato. 2. Um do Mato Grosso do Sul e um de São Paulo. Quantos o PP tem? Partido Progressista tem dezenas. Quantos o PMDB tem? Tem um monte. Os 2 principais partidos investigados, deputados da Lava Jato, é o PP e o PMDB. Não é o PT. Nós temos dois.
Ah, no Rio Grande do Sul, então vamos pegar. Quantos do PT do Rio Grande do Sul tem investigado na Lava Jato? Nenhum. Quantos do Partido Progressista do PP tem investigado no Rio Grande do Sul? Todos. Eu acho que tem só um que não é. Todos os demais são investigados na Lava Jato por terem recebido algum tipo de vantagem. Ah, Petrobras, o PT quebrou a Petrobras. Né? Pessoal, há 2 anos atrás o preço do petróleo valia $150. $150. Hoje vale 30. Há poucos dias está valendo 27. É no Brasil? Claro que não. Você tem uma petroleira no México, você tem uma petroleira no Oriente Médio, você tem uma petroleira na Noruega, você tem na Rússia. Todas, sem exceção hoje, vivem uma crise estrutural. Porque é um colapso no processo petrolífero mundial. Você imagina uma empresa de São Gabriel que tinha um produto que há 2 anos atrás ela vendia 150, hoje ela está vendendo a 27. O custo operacional dela é 60. Ela com 60, vendendo a 150, ela ganhava um monte de dinheiro. Hoje ela está vendendo a 27. Então, todas as petroleiras do mundo estão vivendo uma crise estrutural. É evidente que esse processo de corrupção, que só foi investigado depois que o Lula deu autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, é muito importante. Mas a razão principal da situação que vive a Petrobras hoje é a crise mundial do petróleo, que se agravou nos últimos dias. Quando o Irã e a Arábia Saudita, que estavam fora da organização dos países exportadores de petróleo, passaram a não ter mais o bloqueio norte-americano e estão inundando o mundo com petróleo. O Irã está inundando o mundo com petróleo, por isso o preço não reage. Então são todas as petroleiras do mundo, não é a Petrobras. Então nós vamos ter oportunidade de falar com as pessoas, de explicar a verdade, de dizer o que efetivamente está acontecendo. Isso vai fazer com que o PT cresça muito. Nós estamos, né, muito convencidos disso. O prefeito Roque faz um trabalho importante, né? Eu falo direto aí com o Guilherme Apib, falo com a secretária Lilvaner, né, com o vereador André, e todos aí estão muito conscientes, né, desse momento que a gente está vivendo. Há poucos dias eu ia a São Gabriel fazer um evento, quero marcar para os próximos dias estar aí com vocês, mas podem ter certeza que em meio a tudo isso eu estou sempre ligado com São Gabriel, sempre que eu posso, vendo um recurso, liberando alguma verba, um olho ligado aqui em Brasília e outro sempre ligado no interior do Rio Grande do Sul. E o senhor acredita que esse ano de 2006 segue sendo como o ano do impeachment e da possível saída da presidente Dilma? Com certeza, né? O Senado está marcando aí para o dia 12, 13 de maio, né? Aquilo que seria o afastamento da presidenta. Nós esperamos que eles não cometam essa insensatez, né? Então vai ter uma grande mobilização no país até lá. Vai ter grandes atos no Brasil agora, no 1º de maio. E a partir daí vai iniciar uma grande campanha, uma grande jornada de mobilizações sociais, já essa semana, na quinta-feira. Isso vai avançar, né? E a chance de nós reconhecermos Temer como presidente e Cunha como vice é nenhuma, né? Nem nós, nem o mundo vai reconhecer um governo fruto de um golpe. Então, não há nenhuma possibilidade de que nós possamos aceitar, né, sem denunciar e sem reagir, um golpe como esse que o Brasil está vivendo. Agora, qual é a diferenciação que o senhor tem sobre o processo de impeachment do ex-presidente Collor, que o PT era contra e hoje o PT defende o impeachment? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, o impeachment do presidente Collor, houve uma CPI. E esta CPI, ela teve um relatório votado, né, concluiu uma investigação que identificou os crimes que foram cometidos pelo presidente Collor. Em segundo lugar, o presidente Collor cometeu também crimes comuns, né? Obteve vantagens pessoais para a sua pessoa em função de relações que estabeleceu como presidente da República. Então, há uma CPI com um relatório que pediu o afastamento e há, né, a comprovação de crimes de natureza pessoal. A presidenta Dilma, as contas de 2015 não foram nem analisadas ainda pelo Tribunal de Contas, nunca foram analisadas pelo Congresso Nacional, portanto ela não é investigada e nem acusada, nem culpada de nada. A presidenta Dilma nunca foi suspeita de qualquer crime comum, de enriquecimento ilícito, de qualquer coisa dessa natureza. Portanto, a presidenta Dilma, ela não responde a nenhum processo
Nenhum processo. Não existe nenhum processo, nenhuma instância da justiça da qual a presidenta Dilma sequer responda ao inquérito. Nós estamos caçando uma pessoa que não foi condenada por ninguém. A Dilma não foi condenada por ninguém. O Collor tinha sido condenado. Né? Então há uma diferença substancial. O Congresso Nacional, através dessa maioria golpista, comandada pelo Cunha, pelo Temer, quer afastar, num golpe parlamentar, uma pessoa que não responde a nenhum processo. Se não responde a nenhum processo, evidentemente que não foi condenado a nada. O senhor acredita que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal façam mesmo um vazamento seletivo de informações para prejudicar o PT? Eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Isso não sou eu que digo, é só você pegar em qualquer manifesto aí de centenas de procuradores, né? De centenas de juristas que atestam isso. Né? Infelizmente, né? Essa é uma verdade. E esse processo todo tem uma coordenadora que se chama Rede Globo. Né? Então a Globo, ela escolhe o que deve ser investigado, o que não deve ser investigado. Né? Ela tenta justificar vazamentos seletivos. Ela fez aquele escândalo que foi vazar uma ligação telefônica da presidência da República. Em qualquer lugar do mundo, aquilo aí também é todo mundo na cadeia. Imagina vazar uma ligação do Obama. Imagina tu vazar uma ligação, um ex-presidente da República falando com a presidenta, que qualquer estudante do primeiro semestre de Direito sabe que tem foro privilegiado. Se surgisse uma conversa telefônica com a presidência da República, tinha que imediatamente comunicar ao Supremo Tribunal Federal. O que o juiz fez? Ele não só não comunicou ao Supremo Tribunal Federal, como a ligação foi a 1h34 da tarde, às 5 horas estava na Globo News. De noite estava no Jornal Nacional. Então um juiz capta uma conversa de um presidente da República, é um fato gravíssimo. Ele tem a obrigação de imediatamente comunicar ao Supremo Tribunal Federal. O que ele faz? Ele comunica a Globo, a Rede Globo. Aí depois ele pede desculpa. Eu acho que me equivoquei. Pelo amor de Deus, é crime. É crime contra a pátria, contra o país. Né? Então, infelizmente, existem sim setores do Poder Judiciário hoje, setores do Ministério Público Federal, setores da Polícia Federal, não são todos, né, que abandonaram há muito tempo a liturgia dos seus cargos e agem, né, como militantes desse projeto aí golpista no país. Quanto a isso não há nenhuma dúvida, e eles também não escondem mais. Né? Os delegados postam nas suas redes sociais manifestações contra o PT, participam de manifestações. Membros do Ministério Público participam de passeatas, juízes têm participado, totalmente, né, em desacordo com aquilo que a lei da magistratura prevê. Agora é o momento que nós estamos vivendo. Né? Há um processo, como eu disse, em curso no país de golpe. Em 64 foi assim, no Getúlio foi assim. Num momento agudo como esse, as pessoas desvestem, digamos assim, as suas carapuças e assumem também o seu lado golpista. Tá bem. Bom, como é que o senhor lida com o fato de dizer que se um empreendimento é aberto em Santa Maria é seu? Como é que o senhor lida com essas colocações que... Antigamente eu me incomodava muito. Hoje em dia eu já dou risada e eu sinto pena das pessoas, porque os coitados passam por uma situação ridícula, né? Porque você imagina o seguinte, o deputado Paulo Pimenta é bom de tal coisa, e passa 5 anos, 10 anos, o deputado Paulo Pimenta nunca chegou perto do lugar, né? Chegaram ao descalabro, a crueldade, de dizer que eu era dono da Botkiss, no dia do velório das pessoas, né? Então tu imagina que cena constrangedora, que cena ridícula, deve ser um pai e uma mãe sentar na mesa e ter que encarar o filho, e o filho dizer, pai, eu vi o senhor dizendo que o deputado Paulo Pimenta era o dono da Botkiss, pai. Por que o senhor mentiu para nós? Ah, não, meu filho, é que a política é assim. A política vale tudo. É por isso que o pai mente. Né? Mãe, eu vi a senhora dizendo que o deputado Paulo Pimenta era dono de tal empresa. Mas é mentira, eu conheço a família dele, conheço ele. A senhora está mentindo, pai? É, filho, mas a vida é assim. Quando a gente é contra alguém, a gente inventa qualquer coisa. Então, esse é um jeito que a gente achou de tentar atingir a honra dele, o trabalho dele, mas não dá bola, meu filho. A gente mente só porque é política. Então, esse tipo de gente que a gente lida, entende? Então, o que eu posso sentir de um cidadão como esse? Aí uma vez eu resolvi processar alguns. Consegui condenar alguns mentirosos desses. Sabe o que acontece quando eles chegam no júri na minha frente? Sabe o que acontece? Choram, pedem desculpa. Choro que nem criança. Pelo amor de Deus, deputado, não me processo. Eu falei aquilo sem pensar. Eu gosto muito
muito no senhor, lá em casa até a gente vota no senhor. Não, mas eu tenho uma mãe que tem 84 anos, eu tenho filho, eu tenho família. Vocês expuseram todo mundo, quando vocês me ofendem as pessoas que gostam de mim. Mas eu não pensei na hora. Por favor, retire o processo. Aí choro, pede desculpa. Não arrumei nenhum até hoje que tenha chegado na minha frente de um juiz e tenha mantido o que disse. Então hoje em dia eu sinto pena, né? Eu sou deputado federal 4 mandatos. Sempre o mais votado da região. O único deputado que já fez mais de 100 mil votos até hoje na região centro e na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Já fiz 4 vezes isso. Quer dizer, sou filho de uma professora estadual, de um operário do DAER, estudei sempre em escola pública. Não sei o que isso aí gera, né? Dor de cotovelo, gera inveja. Já imagina os caras, mas como? Né? Nós temos tanto cara rico aqui, tanto gente da nossa elite daqui que nunca foi nada, nem a vereador se elege. Agora esse aí, família pobre, família humilde, está lá, amigo do Lula, amigo da Dilma. Eu sei que isso aí incomoda, né? Mas sinceramente eu estou muito pouco preocupado com isso. Minha vida é outra, minhas prioridades são outras e o que eu sinto por essas pessoas é pena, né? E quanto mais falar de mim nesse aspecto, mais merece a minha desconsideração, e não é para elas que eu trabalho, não é para elas que eu me preocupo, e elas são pessoas que ao longo da história vão ficar num lugar reservado para esse tipo de gente que é no lata do lixo. Tá certo, deputado. Nós agradecemos aí a sua participação, queremos desejar ao senhor um bom dia aí e deixar suas considerações finais aí. Só agradecer, eu só tenho a agradecer, São Gabriel, uma cidade que eu tenho carinho enorme, tenho grandes amigos, né? Grandes amigos. Eu quero ter a Nilvaneza Jombi, que é minha amiga, o Delamar, que sempre coordenaram o nosso trabalho, na época que eu recém estava começando, né? O prefeito Roque, e aí o Guilherme, em nome do nosso partido, o vereador André, desejar a todos aí que sigam de cabeça erguida, firme, com a certeza e convicção de que nós estamos combatendo aí no lado correto dessa história toda e que temos muito orgulho daquilo que a gente faz e sou muito grato a vocês pela oportunidade que me deram para ter essa conversa com a comunidade de São Gabriel. Tá certo, deputado. Um bom dia, obrigado aí. Um abraço para vocês. Tá aí o deputado federal Paulo Pimenta do PT, falando aqui no nosso microfone da Tia São Gabriel AM, Rede Telecomunicação. Nós vamos em frente então aqui com Bom Dia Cidade na manhã de terça-feira, levando a boa informação para você, para o conferenciamento